O ex-governador do Ceará e senador eleito Camilo Santana será o futuro ministro da Educação. A decisão tomada em reunião em Brasília deverá ser comunicada oficialmente nos próximos dias. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acertou que o ex-governador e senador eleito Camilo Santana vai ser o ministro da Educação. O martelo foi batido numa reunião em Brasília, com a participação da atual governadora do estado, Isolda Sela, que vai ser a secretária nacional de Educação Básica. Também participaram da reunião o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas. O convite de Lula a Camilo Santana foi feito na semana passada. Inicialmente, o nome de Isolda era cotado para assumir a educação. Isso porque Lula havia decidido aproveitar a força de senadores eleitos aliados dentro do Congresso. Mas o presidente eleito decidiu abrir exceção para alguns nomes, como é o caso de Camilo Santana. Outra exceção até o momento foi a do senador eleito Flávio Dino, que já foi anunciado para a pasta de Justiça. O também senador eleito Renan Filho foi sondado para assumir o Ministério do Planejamento. E em Minas Gerais, mais de 90 cidades estão em situação de emergência por causa das chuvas. E a previsão para Belo Horizonte, região metropolitana, é de instabilidade nos próximos dias. A coordenadora estadual de Defesa Civil de Minas Gerais informou que as chuvas no estado já causaram 8 mortes e também deixaram mais 1.200 pessoas desabrigadas e quase 4.500 desalojadas. A previsão é de que as chuvas continuem sem tréguas pelo menos até a quinta-feira. 5 regiões de Belo Horizonte estão em alerta pelo risco de chuvas fortes. Segundo a Defesa Civil, a instabilidade tende a aumentar e há previsão de chuva volumosa, inclusive na capital e na região metropolitana de Belo Horizonte. No município de Pavão, no Vale do Mucuri, a inundação fez com que alguns moradores deixassem suas casas. A Defesa Civil também emitiu um alerta para que as famílias que moram em áreas de risco deixem suas casas e procurem as residências de parentes. O presidente Jair Bolsonaro exonerou Silvinei Vasquez do cargo de Diretoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal. A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O governo federal dispensou Silvinei Vasquez da função de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Silvinei se tornou réu por improbidade administrativa em 25 de novembro deste ano, após ser acusado do uso indevido do cargo que ocupava, bem como o uso de símbolos e imagens da instituição policial durante as eleições. O juiz José Arthur Diniz Borges, da 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, aceitou no final de novembro uma ação movida pelo Ministério Público Federal contra Silvinei Vasquez. O pedido do Ministério Público foi apresentado no dia 15 de novembro. Além disso, o inquérito aberto pela Polícia Federal investiga uma blitz da Polícia Rodoviária no dia do segundo turno da eleição. Contrariando a determinação da Justiça, agentes pararam ônibus que faziam transporte gratuito de eleitores. A corporação alega que fiscalizou questões técnicas dos veículos, como as condições de pneus. A conduta de Silvinei também é investigada diante dos bloqueios ilegais de rodovias. O Ministério Público apontou que há indício de omissão da Polícia Rodoviária Federal. Em nota, o agora ex-diretor informou que foi ele quem pediu para ser exonerado por temer represálias do futuro governo, que, aliás, já indicou o seu substituto. O próximo ministro da Justiça, Flávio Dino, informou hoje que Gerson Camata, que está na Polícia Rodoviária Federal há 6 anos, será o novo diretor-geral a partir de janeiro. O ministro Gilmar Mendes, do STF, deu um prazo de 48 horas para Carla Zambelli entregar voluntariamente a pistola e a munição que exibiu em público durante uma perseguição em que a deputada acusa um homem de agressão verbal. O fato ocorreu em outubro deste ano, em São Paulo, às vésperas das eleições, quando a parlamentar foi abordada e houve um desentendimento com um apoiador de Lula. O assessor que a acompanhava chegou a efetuar disparos, mas ninguém se feriu. O armamento deverá ser entregue na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal ou de São Paulo. Em caso de recusa, Gilmar Mendes autorizou a busca e apreensão no endereço da investigada. O ministro concluiu que o argumento que a deputada agiu para se defender é incoerente com a dinâmica dos fatos até agora apurados. Há 5 dias para o Natal, uma situação bem conhecida não mudou.
Um levantamento feito em comunidades de 12 capitais mostrou que muitos brasileiros deixaram para fazer compras na última hora. Ruas e lojas cheias, filas para pagar, cenas menos frequentes nos últimos 2 anos de dificuldades econômicas. Às vésperas do Natal, o esforço dos lojistas parece estar dando certo. A venda acontece se a promoção ou desconto for bom. O comportamento de compras no comércio popular de São Paulo foi medido por um levantamento feito com moradores em comunidades de 12 capitais. Para 75% dos entrevistados, a preferência neste Natal é por comida. Mais de 30% das pessoas deixaram as compras para essa última semana. O atrativo para 3 em cada 4 participantes são os descontos e as promoções do comércio. 23% dos entrevistados disseram que vão comprar roupas ou sapatos. Entre as pessoas que vão parcelar os presentes, mais da metade diz que pretende dividir em até 5 vezes as compras. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de decreto legislativo que concede reajustes a deputados federais, senadores, ministros, vice-presidente e presidente. Depois de 4 aumentos anuais, os atuais salários vão saltar de R$ 33.700 para R$ 46.300 até o ano de 2026. O reajuste total no período será de 37,5%. Falta agora a votação no Senado. Hoje foram analisados vários projetos com reajustes a várias categorias do serviço público, que vão custar R$ 3,2 bilhões. O presidente eleito Lula confirmou que o seu governo será composto por 37 ministérios, 14 a mais que o do atual governo Bolsonaro. Lula decidiu manter algumas pastas como saúde, educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, relações exteriores, comunicação, minas e energia, agricultura, defesa, justiça e segurança pública e turismo. Já o Ministério da Economia será dividido em 3 pastas: Fazenda, Planejamento e Orçamento e Indústria do Comércio. Já a atual pasta, que atualmente é chamada de Ministério do Trabalho e Previdência, será desmembrada em outras 2, que serão chamadas de Trabalho e Emprego e Ministério da Previdência. Ao todo, serão 37 ministérios e órgãos ligados à presidência. São eles: Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência, Relações Institucionais, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Secretaria Especial de Comunicação Social, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Agricultura e Pecuária, Ciência e Tecnologia, Cultura, Defesa, Planejamento e Orçamento, Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Educação, Gestão e Inovação, Igualdade Racial, Integração e Desenvolvimento, Justiça e Segurança Pública, Pesca, Previdência, Cidades, Saúde, Comunicação, Minas e Energia, Mulher, Portos e Aeroportos, Desenvolvimento Agrário, Turismo, Direitos Humanos e Cidadania, Povos Indígenas, Transportes, Relações Exteriores, Esportes, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente e Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. O futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que, apesar do aumento de pastas, o custo do Executivo Federal do governo Lula será o mesmo do governo Jair Bolsonaro. A Federação Brasileira de Bancos anunciou que o uso de cheques no Brasil teve queda de quase 94% desde o início da série histórica em 1995. O motivo é a consolidação do Pix no mercado. Só que mesmo em queda, ele ainda resiste entre os consumidores. O uso do cheque já vinha minguando no Brasil desde a popularização do uso dos cartões de crédito e débito. E o Pix foi mais um forte golpe. Mas, segundo a Federação dos Bancos, tem gente que não abandona o uso.
O motivo pela utilização ainda dos talões é a preferência por algumas compras parceladas, já que não há a cobrança de juros pela divisão no pagamento. Segundo a Febraban, com os formatos de pagamentos digitais, o uso dos cheques tem sido cada vez menor. No primeiro semestre de 2022, o número de cheques compensados no Brasil chegou a 140 milhões, uma queda de 13,8% em relação ao mesmo período de 2021. O número ainda pode parecer grande, mas no mesmo período foram quase 10 bilhões de transações pelo Pix. A Febraban afirmou ainda que o cliente bancário tem optado por outros meios de pagamentos, em especial os canais digitais, que hoje são responsáveis por 70% das operações bancárias no país. No segundo dia de greve dos aeronautas, mais 12 voos foram cancelados em aeroportos de todo o país. São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades mais afetadas pela paralisação e registraram diversos voos atrasados. O que muita gente ainda não sabe é que os passageiros com problemas ao embarcar têm direito a reembolso e alimentação bancada pela empresa aérea. A mobilização liderada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, que busca melhores salários e melhores condições de trabalho para a categoria, deve continuar nos próximos dias. Os passageiros que se sentirem afetados pela paralisação podem pedir às companhias aéreas reembolsos no caso de cancelamento ou até mesmo auxílio para comunicação, alimentação e hospedagem, no caso de atraso de voos. As empresas aéreas têm um papel crucial na prestação de suporte nessas situações. E segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, elas devem cumprir certas obrigações, como manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à partida de voos atrasados. Também devem informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço. Elas também devem oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, uma assistência material. Também devem oferecer reacomodação, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo a escolha do passageiro quando houver atraso de voo superior a 4 horas ou até mesmo cancelamento. Os passageiros lesados com a situação devem procurar primeiramente a companhia aérea para buscar uma solução mais rápida do problema. Caso não fique satisfeito, deve registrar a reclamação no canal de atendimento da ANAC pelo telefone 163. A greve dos profissionais da aviação vem prejudicando passageiros de todo o Brasil. Segundo a Infraero, cerca de 40 voos sofreram atrasos e outros 12 precisaram ser cancelados nesta terça-feira. Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas, os trabalhadores reivindicam recomposição salarial inflacionária, além de maior tempo de repouso e folgas. Até o momento, nenhuma das partes chegaram até um acordo, então a greve deve se estender pelos próximos dias, principalmente no aeroporto de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Viracopos, em Campinas e também nos aeroportos de Porto Alegre, Fortaleza, Brasília e Confins, em Minas Gerais. A dengue disparou no Brasil e o número de mortos alcançou recorde em 7 anos. As autoridades alertam para a temporada do verão, que começa amanhã. Já são 980 mortes só neste ano, um aumento de 168% em comparação ao ano passado. Os dados do Ministério da Saúde apontam que mais da metade das mortes registradas estão em São Paulo, Goiás e Paraná. É o maior número desde 2015. Com a chegada do calor, as autoridades alertam a população para vedarem os recipientes, evitando assim um acúmulo de água, já que a ocorrência de chuvas costuma ser frequente nesta estação. Os locais de criação do mosquito podem ser vasos de plantas e bebedouros de animais, por exemplo. Os ovos do mosquito Aedes aegypti levam em média 3 dias para se transformar em larvas. E a doença infecciosa febril pode causar tanto a manifestação clássica quanto a forma considerada hemorrágica. O Senado Federal aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que define de onde sairão os recursos para complementar o salário de profissionais de saúde até o mínimo criado com o piso de enfermagem.
Os valores serão pagos pela União aos estados, municípios e ao Distrito Federal. A PEC vale para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras do setor público, de entidades filantrópicas e de prestadores de serviço com atendimento mínimo de 60% de pacientes do SUS. Agora, ela segue para a promulgação. No Reino Unido, enfermeiros voltaram a realizar greves e protestos nesta terça-feira. A categoria exige reajuste salarial, mas o governo não aceita fazer acordo. Enfermeiros britânicos fazem nesta terça-feira o segundo dia de greve nacional, um movimento sem precedentes que pode ser ampliado até que a categoria consiga reajustes salariais de um governo que se mostrou inflexível até agora. Depois de um primeiro dia de greve na quinta-feira passada, a categoria ainda busca um aumento substancial de salário, depois de anos de austeridade no NHS, o Serviço Nacional de Saúde, que tem um subfinanciamento crônico. Em o Reino Unido, com inflação superior a 10%, os enfermeiros viraram um símbolo de uma população que sofre com o aumento do custo de vida e não se considera suficientemente respaldada pelo governo. Apesar das críticas a alguns protestos que afetam as festas de fim de ano, os enfermeiros têm grande apoio entre a população. O grupo esteve na linha de frente da pandemia de Covid-19 e enfrenta uma crise que afeta há vários anos o respeitado e gratuito sistema público de saúde britânico. A popularidade aumenta a pressão sobre o governo, que se recusa a ampliar o aumento médio de 4,75% previsto para este ano ou até a negociar diretamente com a categoria. Após pressão popular e a liberação de suas políticas de Covid-0, o governo chinês luta agora com a maior alta de casos pela doença desde 2020. De acordo com informações governamentais, os hospitais do país estão inundados de pacientes. Os governos locais em toda a China estão lutando para aumentar a capacidade hospitalar de suas regiões e estão racionando medicamentos anti-inflamatórios para conseguir atender a todos os pacientes com Covid-19. Segundo a agência estatal de notícias, em Pequim, mais de 1.000 clínicas de febre foram criadas nos últimos dias, já que o aumento repentino de infecções colocou uma enorme pressão nos recursos médicos. Já em Xangai, que está lutando para expandir a capacidade hospitalar para conter o aumento, um aviso de recrutamento de profissionais da saúde apareceu online nesta terça-feira, solicitando com urgência 100 paramédicos e motoristas de ambulância. Na cidade de Zhuhai, província de Guangdong, as autoridades ordenaram que 500 farmácias retirassem os comprimidos anti-inflamatórios de suas embalagens e limitassem as vendas a 6 comprimidos por cliente por semana. O desespero do Ministério da Saúde do país é notório. Isso porque a China relatou nas últimas 24 horas 2.656 novos casos de Covid-19. Além disso, 5 mortes foram confirmadas pelo governo chinês. O alarde sobre a nova onda de infecções se faz presente, já que os dados possam estar defasados. O motivo é que os especialistas em saúde pública do país acreditam que os números reais de infectados sejam maiores, pois o país parou de contar casos assintomáticos no dia 14 de dezembro. Alguns analistas alertam que o surto ameaça se tornar internacional, já que as autoridades da aviação chinesa planejam aumentar o serviço doméstico e internacional. Os analistas dizem que a crise no fornecimento de medicamentos e a quebra na cadeia logística da China também pode se espalhar pelo planeta. No Brasil, após 8 semanas de alta, as farmácias registraram uma queda de 21% nos testes positivos para a Covid-19 entre os dias 5 e 11 de dezembro. Foram 31.972 novos diagnósticos nas unidades pelo país, contra 40.631 casos identificados 14 dias antes, no fim de novembro. Os dados são da Abrafarma, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Um ataque armado a uma aldeia no noroeste da Nigéria deixou ao menos 38 pessoas mortas. A ação foi realizada por uma gangue de homens que lutam pelo controle da região remota. O atentado teve o seu início na madrugada de domingo e só foi se encerrar na madrugada de segunda para terça-feira.
Os homens armados mataram pelo menos 38 aldeões no estado de Kaduna, região cronicamente marcado pela violência armada. Segundo relatos dos moradores locais que sobreviveram ao ataque, a gangue atirou em pessoas e queimaram pelo menos 100 casas. A onda de crimes hediondos na região é um problema que está fora de controle do governo nigeriano, o que é visto constantemente, já que os ataques das gangues de homens armados atacam anualmente centenas de comunidades locais, enquanto militantes islâmicos continuam realizando ataques no Nordeste. Além das mortes, os voluntários que auxiliam o governo estão procurando pessoas desaparecidas que talvez possam ter sido sequestradas. Dias antes do início dos ataques, os aldeões informaram à polícia nigeriana que haviam avistado uma movimentação estranha de pessoas montando um acampamento perto de Kaduna. O caso causa preocupação, já que, mesmo informada, a polícia não agiu de maneira rápida e não evitou que ao menos 38 pessoas perdessem suas vidas no atentado. Um porta-voz da polícia nigeriana não respondeu aos pedidos de explicação pelo caso. A Marinha da Tailândia confirmou o resgate de um sobrevivente e 6 corpos 2 dias depois do naufrágio de um navio de guerra com 105 tripulantes do país. Segundo a contagem oficial, 76 pessoas foram encontradas com vida e 23 seguem desaparecidas. Vamos continuar até que a missão esteja completa para trazer todos os nossos colegas de volta. Faremos de tudo para ajudar os resgatados e os que ainda estão desaparecidos. Helicópteros levaram corpos encontrados no mar para a cidade mais próxima antes de seguirem para a autópsia em ambulâncias. De acordo com autoridades, a dificuldade da missão de resgate é que há muito vento e ondas. 4 navios de guerra, 2 aviões de patrulha marítima e 4 helicópteros foram posicionados nesta terça-feira na zona de busca de 30 por 30 milhas náuticas. Os esforços para localizar a tripulação são concentrados na busca aérea com o apoio da aeronáutica. O serviço meteorológico mantém um alerta para fortes ventos e condições difíceis no Golfo da Tailândia. O presidente Vladimir Putin reconheceu nesta terça-feira que a situação nas regiões anexadas pela Rússia é extremamente difícil para as tropas de Moscou. Gostaria de mencionar especialmente as divisões dos organismos de segurança que começaram a operar em novas regiões da Rússia. Sim, agora está difícil para eles. A situação nas repúblicas populares Donetsk e Luhansk e nas regiões de Kherson e Zaporizhia é extremamente difícil. Em setembro, Putin tinha anunciado a anexação de 4 territórios ocupados do sul e do leste da Ucrânia, depois que as autoridades instaladas por Moscou organizaram referendos, classificados como uma farsa por Kiev e aliados ocidentais. Mas as tropas russas não controlam por completo nenhuma dessas regiões e, no mês passado, foram expulsas da capital regional de Kherson depois de uma contraofensiva ucraniana. Depois de várias derrotas no fronte, Moscou mudou a estratégia e concentra os esforços em uma campanha aérea contra instalações militares e energéticas da Ucrânia. Aos 97 anos de idade, uma ex-secretária de um campo de concentração nazista foi condenada por um tribunal da Alemanha a 2 anos de prisão com suspensão da pena, acusada de cumplicidade no assassinato de mais de 10.000 pessoas. Um dos últimos julgamentos na Alemanha sobre o Holocausto, o tribunal na cidade de Itzehoe condenou uma ex-secretária de um campo de concentração nazista de 97 anos a 2 anos de prisão com suspensão da pena. Irmgard Furchner foi processada por seu suposto papel no assassinato cruel e maligno de prisioneiros no campo de Stutthof, na Polônia ocupada. A condenação segue o pedido da promotoria, que destacou o significado histórico excepcional do processo, com um veredito acima de tudo simbólico. A ré era adolescente na época dos supostos crimes. Ela é a primeira mulher a ser processada em décadas na Alemanha por crimes do período nazista. Furchner tentou escapar no início do processo, em setembro de 2021, quando fugiu da casa de repouso em que mora e seguiu para uma estação de metrô. Ela foi detida na cidade vizinha de Hamburgo horas depois e ficou presa por 5 dias. De acordo com a acusação,
A ré anotou e redigiu as ordens do oficial da SS responsável pelo campo e entregou sua correspondência entre junho de 1943 e abril de 1945. Durante as audiências de julgamento, vários sobreviventes do campo de Stutthof apresentaram relatos comoventes de seu sofrimento. Os promotores apresentaram cálculos feitos por historiadores de que 65 mil pessoas morreram na instalação, incluindo prisioneiros judeus, guerrilheiros poloneses e prisioneiros de guerra russos-soviéticos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, passou a primeira noite cumprindo pena em regime domiciliar em seu apartamento em Copacabana. Mas ele não pretende ficar muito tempo por lá. Nos próximos dias, Cabral vai se mudar para seu antigo endereço, um apartamento de 400 metros quadrados no Leblon. O imóvel escolhido por Cabral para cumprir pena é 5 vezes maior do que o que ele está no momento em Copacabana. Com apenas 5 andares, sendo um apartamento por pavimento, cada unidade do edifício Venâncio 5, no Leblon, tem 400 metros quadrados. O apartamento já foi utilizado pela sua ex-esposa, Adriana Anselmo, para cumprir parte da pena domiciliar, antes dela se mudar para Lagoa. Foi lá também que Cabral foi preso em novembro de 2016. Com a mudança, ele ganha mais espaço para receber a família. Agora em prisão domiciliar, ele usa uma tornozeleira eletrônica para ser monitorado. Segundo a defesa de Cabral, o ex-governador respeitará todas as determinações estabelecidas pela Justiça, como, por exemplo, não poder se ausentar de sua residência, exceto mediante autorização da Justiça, ser vigiado em tempo integral mediante o uso de tornozeleira eletrônica, receber visitas de parentes até 3º grau, advogados e profissionais da saúde. Também não poderá receber visitas de colaboradores da Justiça ou de outros investigados, em especial da Operação Lava Jato. Também não poderá promover em sua residência festas ou qualquer outros eventos sociais, e ele deve comparecer a juízo sempre que for intimado. Além da prisão domiciliar, com monitoramento de tornozeleira eletrônica, desembargadores federais ainda proibiram o réu de ter contato com investigados e testemunhas do processo, com ressalvas de sua esposa, Adriana Anselmo, com quem tem 2 filhos. Cabral responde a 24 ações penais, sendo 23 deles só no âmbito da extinta Lava Jato, criada para investigar um super esquema de corrupção dentro do governo do estado do Rio de Janeiro, com pagamentos de propina por parte de empresários de diversos setores. No total, suas penas somadas chegam aos 436 anos e 9 meses de condenação. Termina hoje o prazo para que os empregadores paguem a segunda parcela do 13º salário, que é a metade de um salário mais impostos, como o imposto de renda e o INSS. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. Quem não receber a segunda parcela deve procurar as superintendências do trabalho ou as gerências para fazer a reclamação. Outra opção é buscar orientação do sindicato de cada categoria. Cabe ao empregador a decisão de pagar em uma ou 2 parcelas. Caso tenha optado por fazê-lo em uma única vez, o pagamento integral deveria ter sido feito até 30 de novembro. A Caixa Econômica Federal pagou hoje a parcela de dezembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social com final 7. Essa é a 5ª parcela com valor mínimo de R$ 600, que vigorará até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará a R$ 400 em janeiro. A emenda constitucional aprovada em julho liberou a inclusão de 2.200.000 famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos pelo programa subiu para 20.200.000 neste semestre, a partir de dezembro. Cerca de 2.600 vagas de emprego estão disponíveis para a população em todo o estado do Rio de Janeiro por meio do Sistema Nacional de Emprego e do aplicativo Mais Trabalho RJ. As vagas são para várias funções com salários de até R$ 4.800, segundo a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Os 2 aplicativos fazem uma análise entre o perfil do candidato e os requisitos do empregador. O Banco Mundial de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou um financiamento de R$ 28.300.000 à cooperativa agroindustrial Consolata, de Cafelândia, no Paraná, para investimento na instalação de placas fotovoltaicas.
Em nota, o banco diz que o investimento resultará em 4,075 megawatts de potência instalada, com geração prevista de 7.000 megawatts-hora por ano, o que proporcionará à entidade uma economia média anual de R$ 4,5 milhões de reais nos custos com energia elétrica. O financiamento foi aprovado no âmbito do programa BNDES Fundo Clima e corresponde a 90% do total do investimento. Um tremor de 6,4 na escala Richter atingiu a costa norte da Califórnia nesta terça-feira. Mais de 55 mil casas e lojas ficaram sem eletricidade. As autoridades já descartaram o risco de um tsunami após este abalo. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto ocorreu a uma profundidade de 16,1 quilômetros. Depois do abalo, foram registrados mais de uma dúzia de réplicas na mesma área. Em uma avaliação preliminar, a probabilidade de mortes ou feridos é baixa, mas há possibilidade de danos materiais. O estado da Califórnia é regularmente abalado por terremotos. Os especialistas dizem ser quase certo que a região será palco de um abalo capaz de causar destruição generalizada nos próximos 30 anos. O povo marroquino recebeu com festa a seleção nacional após o épico 4º lugar no Mundial do Catar. Milhares de marroquinos lotaram a cidade de Rabat para receber a seleção, a primeira equipe árabe ou africana a chegar à semifinal de uma Copa do Mundo. Os jogadores acenaram para os torcedores de cima de um ônibus aberto no centro da capital, acompanhados por dezenas de carros e motos da polícia. Os Leões do Atlas superaram todas as expectativas, eliminando Portugal e Espanha nos mata-matas. A trajetória do time de Walid Regragui também teve a marcante vitória por 2-0 em cima da Bélgica, ainda na fase de grupos. Mas em uma semifinal muito disputada, Marrocos não resistiu à França e perdeu por 2-0. No último jogo do Mundial do Catar, na disputa pelo 3º lugar, a derrota para a Croácia por 2-1 não diminuiu em nada o orgulho do povo marroquino por sua seleção. A seleção francesa, vice-campeã mundial, também foi recebida com festa em Paris pelos torcedores, após a final memorável contra a Argentina. Festa em Paris para os vice-campeões mundiais. Milhares de torcedores receberam a seleção francesa na Praça da Concórdia, um dia depois da derrota para a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar. Os jogadores e o técnico Didier Deschamps apareceram na varanda do Hotel Crillon para saudar os franceses que compareceram. O grupo tinha chegado horas antes ao aeroporto de Roissy, depois de deixar Doha. Claramente, a Argentina dominou os primeiros 80 minutos, mas foi uma partida de 120 e quase ganhamos. Estamos aqui esperando a Eurocopa e a próxima Copa do Mundo. Esperamos porque temos um grande time e estaremos lá. Em uma final épica, a França perdia por 2-0 no intervalo, mas empatou no final do tempo regulamentar e a disputa acabou sendo decidida nos pênaltis depois de uma prorrogação eletrizante. E quem não poderia faltar nesse clima de comemoração é a própria tricampeã mundial. A seleção argentina foi recebida por cerca de 5 milhões de pessoas em um desfile pelas ruas de Buenos Aires. A Argentina, vencedora da Copa do Mundo, celebrou a conquista nas principais vias da capital do país, reunindo uma multidão de torcedores que aplaudiram a seleção albiceleste durante todo o trajeto. Por volta do meio-dia, horário local, 5 milhões de pessoas, de acordo com autoridades, comemoraram o título mundial de futebol. Os hermanos ergueram bandeiras de Messi, do ídolo eterno Maradona, embalados pelo som de instrumentos típicos, ou subiu em postes de iluminação e pontos de ônibus. Logo depois de passar pelas instalações da Associação Argentina de Futebol, que fica perto do aeroporto de Ezeiza, os jogadores partiram em um ônibus conversível com as placas que diziam "Campeões do Mundo" e 3 estrelas para marcar o 3º troféu do país. Do alto do veículo, os atletas dançaram e festejaram com a torcida. A polícia teve trabalho para conter a multidão e possibilitar que o veículo avançasse em direção ao centro da cidade. Não é segredo que os feriados de fim de ano são estressantes. Por isso, você vai acompanhar agora um conteúdo com algumas dicas que podem valer ouro e te ajudar a aproveitar as férias sem preocupações.
No ano passado, a Associação Psiquiátrica Americana entrevistou mais de 2.000 adultos e o resultado impressiona. Segundo as respostas, 41% relataram um aumento de preocupação durante a temporada de festividades. E as razões para tanta irritação são muitas. Entre elas estão as obrigações sociais, problemas com presentes, tensões familiares, desafios de viagens e preocupações financeiras. Pensando nisso, especialistas pensaram em organizar algumas soluções. O primeiro ponto é a determinação do que é importante. Observe os compromissos em sua agenda e decida quanto tempo e energia você deseja dedicar a cada um deles. Para algumas pessoas, a tensão familiar é a própria tradição natalina. Então, evite confusões e discussões por coisas fúteis. As preocupações econômicas tornaram esta temporada de feriado particularmente estressante para alguns. A dica dada nesse sentido é dedicar um tempo para pensar sobre o que você pode pagar de forma realista e aproveitar da forma como dá, sem fazer loucuras com o cartão de crédito. Um outro ponto crucial para o estresse são as folgas de fim de ano. Nesse período, mesmo de folga, a sua mente ainda pode estar cheia de prazos de trabalho e tarefas a serem feitas. Então, busque estar ao lado de pessoas e lugares que realmente se sinta relaxado, já que o período é curto e em breve estará ocupado com o trabalho novamente. E agora vai uma das dicas mais preciosas do estudo. Esqueça o celular. Parece impossível, mas a melhor coisa que você pode fazer é colocar distância física entre você e o seu aparelho. Se renunciar ao telefone for inviável, tente se ocupar com outras atividades, como um jogo em família ou um tema de conversa que todos possam comentar, como um programa de TV ou uma tradição familiar. Os especialistas afirmam que essa época de festas é um ponto importante para fechar um ciclo e iniciar um novo. Então, cuide-se e aproveite da melhor forma. E o Jornal das 22 desta terça-feira fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite para você e amanhã eu te espero. Tchau.